Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do FromLC e hoje a gente vai falar um pouquinho do nosso projeto de gestão de mão de obra de uma empresa de manutenção. Tá? Então a gente já fez várias aulas, vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar a nossa playlist e acompanhar desde o começo. Tá? Então a gente está fazendo tudo bem detalhadinho, tudo explicadinho, e se ficar com dúvida deixa aqui nos comentários ou entre em contato com a gente vai te ajudar, a gente vai te prestar suporte, tá? Não tem problema não. E se você já contou com o nosso suporte, deixa aqui nos comentários também, que isso ajuda as pessoas a perceberem, né, que realmente a gente faz esse suporte, que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Bom, o que a gente vai fazer aqui hoje, né? Então a gente vai pegar aqui, olha, o acessar sistemas. Estamos trabalhando aqui na nossa matriz de flexibilidade. A gente na aula passada aprendeu a colocar esses símbolos ali de forma automática, né? Então para que fique agradável, a gente não precisa fazer nada da NASA. Até dei algumas dicas para vocês lá no ChatGPT de como você pode descobrir o código, né, o Unicode, para poder colocar o símbolo que você quiser e até pedir para ele te sugerir alguns, dependendo da sua situação, tá? Beleza, o que ficou faltando aqui a gente fazer? Né? O primeiro passo é a gente fazer agora a exclusão de alguma atividade. Né? Então a pessoa vai precisar poder selecionar algum item, clicar aqui no botão de excluir e remover aquele item de lá. Tá? Então como que a gente vai fazer isso e fazer isso da forma correta? Tá? Então para isso eu vou pedir para que ele identifique primeiro se a pessoa selecionou alguma coisa, porque se a pessoa não selecionou nada, não faz sentido a pessoa fazer exclusão. Tá? Então, eu vou vir aqui na lixeirinha, né? Então dei 2 cliques, vou criar aqui o evento clique dele. Lembrando, eu estou trabalhando com imagem, por isso eu preciso criando os eventos clique, tá? Então eu vou vir aqui, olha, private sub, ele já está ali, eu vou fazer um outro, né? Então private sub, aí o nome do elemento, né? Que é im del att, né, de atividade, flexibilidade, underline, e o evento que eu quero criar, que é o clique, tá? Então assim ele vai saber que agora toda vez que você clicar ele vai fazer uma coisa. Como que eu descubro se a pessoa selecionou algo na lista? Né? Então para descobrir isso eu preciso de uma variável que vai rodar por toda a minha lista, tá? Então eu vou definir aqui, ó, dim, e que é um contador qualquer, as double, tá? Então porque não é um número, tudo bem? E eu vou setar aqui o seguinte, ó, with me.lt, e eu vou procurar aqui a lt flexibilidade, que é a lista que eu estou querendo excluir alguma coisa, da onde eu vou tirar a informação, tá? Então dentro dessa lista eu vou falar para ele o seguinte, and if aqui para não esquecer, verifica do primeiro item até ele encontrar, ou até o último, qual é o item selecionado. Então esse é o primeiro passo que eu tenho que fazer. Então for i igual a 0, né? Então para começar do primeiro item, lembrando que ele começa a contar do 0, to.listCount menos 1, assim que ele vai rodar por todos os itens. E aí eu vou falar para ele aqui next e, ok, então assim ele vai para o próximo, né? Então rodando um por um ali dentro, tá? Agora o que eu vou falar para ele? Poxa, então desse item até o último, eu quero que você pergunte, esse item está selecionado? Então, if.selected e igual a true, ou seja, esse item está selecionado? Then, and if. E aí eu vou falar para ele fazer, salvar o nome dessa atividade para mim. Então ele vai salvar o nome da atividade. Como que eu vou pedir para ele salvar o nome da atividade? Vou criar uma outra variável de att de atividade, tá? As string. Lembrando, att eu estou usando aqui várias vezes. Pode ver que tem aqui, olha, del att, não sei o que, att e tal. Então eu vou mantendo sempre o mesmo padrão. Isso facilita o meu código e quando eu for fazer manutenção, tá? Uma dica bacana. Mantenha os padrões de nomes que você tem para você conseguir vincular tudo que você precisa. E depois, se você precisar fazer uma busca ou coisa assim, você sabe o que buscar sem precisar ficar sofrendo para achar o que você precisa e diminuindo a chance de esquecer de algum detalhe. Tá? Então, aqui o att, então att vai ser igual, né? E aí o que eu quero que ele puxe? A primeira informação, que é a informação justamente da atividade. Então, vai ser igual a ponto list e, tá? Então assim ele vai salvar essa informação. Se ele descobriu qual é o item, ele não precisa rodar os outros para não ficar lento. Então exit for. Então assim ele vai sair desse código, tá tudo bem. Então já rodou, já saiu do código, não vai ter nenhum outro problema. Beleza, maravilha. Agora, e se ele não achar nada, que é a nossa primeira situação, né? Então se ele não achar nada, ele vai sair de todos esses laços aqui, olha, com att vazio.
Então, if att igual a empty, quer dizer que a pessoa não seleciona nada. Then, message box, né? Então, favor selecionar uma atividade para excluir, tá? Ponto, vírgula, VB critical, porque isso é um erro, né? E aí vou colocar aqui exclusão de, ou melhor, até atividade não encontrada, né? Então, beleza. Então, agora a pessoa vai dar mensagem para a pessoa e um exit sub, porque não vai fazer mais nada. End if. Então, a primeira parte do código foi feita. Vamos rodar isso daqui. Então, F5, né? Vou vir para cá, olha. Vou lá para a matriz, vou vir aqui para o botão, vou não selecionar nada e vou vir para cá. Opa, esqueci de ter errado, na verdade, de um if, né? Então, por isso é sempre bom, testa tudo, tá? F5, olha lá, a favor, selecionar uma atividade para excluir. Então, funcionou. Agora, vou selecionar a atividade 1. Agora não deu nada, então está funcionando. Beleza, isso que eu quero. O que é o próximo passo? Pode ser que a pessoa esteja com um item selecionado e tenha clicado sem querer. Então eu vou perguntar, olha, você tem certeza que você quer excluir a atividade tal? Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui no botão, né? Vou criar uma nova variável que é dim.conf, de confirmação, tá? As string. Eu sempre uso conf para fazer isso. E aí eu vou falar para ele o seguinte, ó. Então ele fez ali essa verificação, então conf vai ser igual message box, e aí parênteses, tá? Nesse caso é obrigatório, parênteses e aspas, porque eu vou salvar o retorno da message box, ou seja, a resposta da pessoa, ok? E eu vou perguntar, olha, você deseja excluir a atividade, dois pontos, e aí eu vou colocar a atividade que a pessoa colocou, ATT, por isso que eu salvei ela aqui, tá? Aí end, ponto de interrogação. Opa. Pronto, então ele fez a pergunta, você deseja excluir a atividade, tal atividade? Então, vírgula, VB question, para ter cara de pergunta, mais VB yes, no, para a pessoa poder responder sim ou não. Tá? Então, a pessoa vai responder ali, ou vai fechar a caixinha, e fechar a caixinha ou não. Vírgula, e eu vou colocar um título, né? Exclusão de atividade. Beleza. Só esquece de fechar aqui, né? Beleza. Agora eu vou descobrir o que essa pessoa respondeu. Ela respondeu sim ou ela respondeu não? Então, if conf igual VB no, ou seja, se a pessoa disse não, then message box. E eu vou falar para a pessoa o seguinte, né? Ação cancelada. Opa, cancelada. Ponto. Vírgula, VB information e vírgula, colocar o título aqui, exclusão de atividade, tá? Beleza, fez aqui essa comunicação, exit sub, porque a pessoa cancelou, então não vai fazer mais nada. And if, ok, então ele vai perguntar, eu posso responder sim ou não, a gente testa isso lá já. Depois, agora a pessoa respondeu sim, como que eu vou fazer para excluir essa linha lá no VBA, lá no Excel, né? Então eu vou precisar descobrir a linha onde ele tem que fazer essa exclusão, então dim L as double, ok, opa, double, tá? E aí eu vou lá no Excel descobrir aonde que está essa linha. Então, o if pl, vou dar um foco lá na planilha, flex, and o if, tá? E nessa pl flex eu vou falar para ele, olha, vai lá na coluna C, que é flexibilidade, coluna C, tá? E procura essa atividade que a pessoa está procurando, que é justamente aquele ATT, tá? Então, eu venho aqui, L vai ser igual a ponto find, ponto range, né? Cifrão C, dois pontos, cifrão C, ou seja, seleciona a coluna C inteira, ponto find, ou seja, procura, what, dois pontos igual, o que eu estou procurando? ATT, look in, dois pontos igual, XL velhos, isso aqui é para configurar a pesquisa de forma correta, para ele procurar em valores, não dá erro para você, porque o padrão é procurar em fórmula, vírgula, look at, dois pontos igual, XL, roll.raw, tá? Então isso aqui vai salvar essa informação ali pra gente. O próximo passo é só fazer a exclusão. Antes da gente excluir, recado rápido. A gente está com uma promoção para nossas aulas particulares de Excel, de VBA e de inglês. Se você quiser, você pode estudar com a gente só Excel, só VBA ou só inglês, ou pode fazer uma mescla e conversa com a gente monta um plano para você, tá? Qual que é a nossa promoção? A gente está com alguns últimos horários livres, tá? Então são algumas últimas agendas que a gente tem disponíveis, tá? Então entra em contato com a gente, a gente vai conversar e vai ver se a gente tem a disponibilidade, porque já tem bastante aluno. Então, se a gente tem a disponibilidade para esse horário que
casa para você, e no primeiro mês você tem 50% de desconto, tá? Então essa condição está acontecendo só agora, só pra gente, porque a gente está querendo fechar aqui os últimos horários que a gente tem disponíveis. Acabou os horários, acabou a promoção, tudo bem? Então vem aqui, entre em contato com a gente, todos os nossos contatos estão aqui na descrição do vídeo. E segundo recado, tá? Então, segundo recado importante, no primeiro comentário fixado, eu vou deixar aqui um link bem bacana que é para o grupo de WhatsApp. É um grupo grátis, você não tem investimento nenhum ali, e lá eu trago diariamente informações, dicas, materiais para vocês. Estas coisas que eu não mostro aqui no YouTube estão lá, tá? Então isso ajuda vocês aí também com mais material, com mais conteúdo. Isso é uma questão um pouco nova que a gente está fazendo. Antigamente a gente só tinha grupo de acesso para alunos, né? Agora você não precisa ser nosso aluno, você vai entrar lá no nosso grupo, né? Então acessando pelo link que eu vou deixar aqui embaixo no primeiro comentário fixado, e aí você vai ter acesso aí. Normalmente todos os dias de segunda a sexta tem alguma coisinha lá que eu compartilho com vocês, tá? Então é uma forma bacana da gente compartilhar um pouquinho mais de informação, um pouquinho mais de conhecimento aí para vocês. Beleza, galera? Bom, recados dados, o que a gente vai fazer aqui agora? Então eu descobri qual é a linha. Como que eu faço a exclusão? A exclusão é fácil. O único detalhe que eu tenho aqui, eu tenho que descobrir qual é o limite de colunas que eu tenho para fazer a exclusão, porque eu tenho uma quantidade de colunas variável, né? Então como que eu vou fazer ali para estruturar isso? Galera, você poderia gastar tempo falando para ele, olha, verifica quantas colunas tem, ou exclui uma por uma, qualquer coisa do tipo. Sim, porém eu vou ser simplista aqui. A gente está falando de uma quantidade de funcionários. Dá uma olhadinha no Excel. Aqui o que vai aparecer aqui em cima? O nome dos funcionários, certo? Então, quantos funcionários normalmente vai ter dentro de um departamento? Porque isso aqui vai ser feito por departamento. Então, mesmo que você tenha uma grande quantidade ali, não é uma quantidade infinita, concorda? Isso não faz sentido, né? A pessoa não vai nem estar usando Excel daí para trabalhar com isso. Ah, Lucas, eu tenho uma equipe de 100 pessoas. Desculpa, mas se você tem 100 pessoas dentro só do seu departamento de manutenção, provavelmente a sua empresa já está no nível de pagar uma ferramenta mais cara do que o Excel. Percebe? Então o que eu vou fazer? Ao invés de ficar gastando tempo e memória para fazer uma linha muito complexa ali, eu vou mandar ele selecionar as primeiras 1000 colunas, tá? Então simples assim, eu vou falar para ele, olha, seleciona 1000 colunas e deleta essas, porque a probabilidade da pessoa ter mais de 1000 funcionários cadastrados aqui é bem pequena, entendeu? Então é uma questão só de gestão de risco, tá? Lembrando, o mais correto seria que você fizesse ali uma verificação mais certinha, tá? Se você quiser ser criativo com isso, você ainda pode fazer o seguinte, você pode pedir para ele, olha, seleciona aqui a informação. Vou até fazer um caso mais criativo aqui, que veio aqui agora na cabeça, por isso que eu gosto sempre de ir programando junto com vocês, olha, dim C as double, ó, vamos definir uma coluna ali como double, fazer um código inteligente e simples. Aí eu vou falar aqui para ele, ó, C é igual a ponto range, cifrão C, dois pontos, cifrão C, ponto, ou melhor, cifrão C, cifrão 1, ponto, end, to right, né, x0 to right, tá? E aí fez isso, o que ele vai fazer? Aqui, olha, eu vou salvar o número da coluna, ponto column, ok? Então, o que eu posso fazer aqui com essa estratégia? Eu posso falar para ele, olha, seleciona tantas colunas assim, né? Então isso facilita talvez ali o seu projeto, tá? Mas ainda dessa forma, percebe que você vai ter que ficar trocando isso para endereço, tá? E isso dá um certo trabalho, porque você vai ter que ficar limpando ali esse endereço e tudo mais. Então o que eu vou fazer? Ao invés de fazer isso desse jeito, fica mais fácil, tá? Então se você quiser fazer certinho, esse é o caminho, tá? Você vai trocar isso aqui por endereço e tudo mais. Tem alguns momentos que eu acabo fazendo essas estratégias, quando é uma construção um pouco mais robusta. Mas se você não quiser ter todo esse trabalho, só faz isso aqui, ó, ponto range. E aí você vai falar para ele, olha, cifrão C, cifrão e comercial, né? E aí aqui eu vou colocar L, que é a linha que eu quero excluir, dois pontos. E aí eu posso, aqui e comercial, dois pontos, cifrão ZZ, por exemplo, que é bastante coisa já, cifrão e comercial L, ponto delete, shift, dois pontos igual x0 up. Tá? Então o que ele vai fazer? Vai pegar da coluna C até a ZZ. Ah, eu quero fazer mais. Coloca AAA, coloca ZZZ, 3Z, não importa. Mas
coloca um range que seja satisfatório, né? Então isso aqui já é exagerado, na verdade, e que vai te trazer a segurança, tá? Então, se você quisesse fazer pela variável, né? Então daí não preciso mais disso. Se você quiser fazer pela variável, você vai ter que fazer ali pegar o número da coluna e depois converter isso, né? Ou pegar o endereço dele e ficar limpando isso ali para chegar na coluna certa, tá? Então só esse trabalho que aqui eu acho que não vale a pena a gente ter, beleza? Bom, então aqui ele fez a exclusão, agora ele vai dar uma mensagem para a pessoa. Então, message box, eu vou colocar aqui a atividade, dois pontos, e comercial ATT, aproveitar que eu tenho ela aqui ainda, e comercial aspas, foi excluída com sucesso, tá? E aí beleza, isso aqui, vírgula, VB information, vírgula, e eu vou colocar o título que é exclusão de atividade. Beleza, fechou aqui tudo certinho. Ótimo. O que eu vou fazer agora? Né? Eu preciso atualizar também a lista, né? E para atualizar a lista, eu tenho lá no MD listas.at flexibilidade, né? Então é LT flexibilidade. Então isso aqui que vai garantir que ele vai ficar sempre certo lá para mim, tá? Então agora vamos testar e fazer a exclusão daquela atividade teste, por exemplo. Tá? Então eu vou vir aqui no nosso botão, vou vir para cá, vou selecionar a atividade teste, vou fazer o delete, ele vai perguntar, deseja excluir a atividade teste? Vou falar que não, ação cancelada não excluiu. Vou falar que sim agora, já removeu e a atividade removida com sucesso. Então percebe que é um código relativamente simples, mas que já trouxe aí uma mecânica ainda mais bacana pra gente, tá? Na próxima aula, o que a gente vai fazer pra gente terminar essa janela aqui? A gente vai fazer um campo onde a gente vai avaliar qual é o risco que eu tenho com esse processo, tá? Então com relação ali à matriz de flexibilidade. Por quê? E aí até um apêndice que tem mais a ver com gestão do que com Excel e VBA, tá? Para que serve a matriz de flexibilidade? Para mostrar para você o seguinte, olha, para cada atividade que você tem um determinado risco, né? Então, por exemplo, se você tiver um risco do nível 1, ou seja, o que seria um risco nível 1? Isso é a empresa que define, tá? Por exemplo, a atividade 1 aqui, olha, quem que eu tenho? Eu tenho o Luiz. O Luiz ele pode fazer atividade ali e ele está no nível 3, então ele é provavelmente a pessoa que realmente faz. Ele tem a Ana ali, que é a pessoa que faz mais não tão bem quanto o Luiz, digamos assim, né? Teoricamente é a pessoa que faz sozinha e tudo mais, mas ainda precisa de alguma verificação, né? Seguindo a nossa regra aqui. E eu tenho o Pedro que está em desenvolvimento, né? Então ele está aprendendo a fazer, tá? Só que tem um problema, quem que está ensinando? Porque teoricamente, né, eu só pode o sênior, que é o nível 4, ensinar, entendeu? Então o que acontece? Eu preciso ter esse tipo de verificação em algum lugar, tá? Então como que eu posso, né, ter uma atividade e não ter ninguém para ensinar? Então eu vou separar algumas estratégias, né, algumas condições e que eu vou definir aqui como riscos, e a gente vai avaliar cada um desses riscos. Então, como que está esses riscos? Outra possibilidade, aquela atividade que só tem uma pessoa para fazer, né? Que depende lá do funcionário herói, eu costumo dizer, né? Se aquela pessoa sair de férias, tudo para. Então, isso a gente vai aprender a fazer na próxima aula, para a gente poder explicar tudo de forma bem detalhada, sem fazer uma aula muito grande, que depois fica ruim para vocês assistirem, tá bom? Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.